Okay, hello everyone. Good day. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, depende de onde vocês estejam e onde nos estejam escutando hoje. Boas-vindas ao quarto seminário web, numa série de webinars que o grupo do Observatório da Aureal está organizando, dedicado à América do Sul e a colaboração entre América do Sul e Índia nos setores de pesquisa. Essa iniciativa está apoiada pelo capítulo da América do Sul da L'Oréal Global e pelos nossos colegas da FAUBAI no Brasil, que é a Associação Brasileira para a Educação Nacional, e nosso capítulo da Índia, que está liderada pela Universidade Nacional de Symbiosis. Temos o prazer de apresentar um painel muito interessante e as discussões vão ser sobre internalização da pesquisa para a América do Sul e para a Índia. Vamos observar especialmente o Brasil no contexto da América do Sul, vamos falar das prioridades, dos desafios, dos programas para colaboração e pesquisa entre as regiões e vamos gerar algumas ideias sobre como isso pode ser atingido no futuro. Temos alguns anúncios técnicos para hoje. Primeiro, temos interpretação em 3 idiomas hoje, em inglês, espanhol e português. Então, vocês podem selecionar o idioma que vocês gostariam de escutar nesse evento. Em segundo lugar, encorajamos perguntas e comentários. Por favor, coloquem no ícone do QA. Esse ícone também permite que os painelistas respondam para vocês, senão também vamos fazer as perguntas na discussão em algum momento da fala. Eu gostaria de fazer umas palavras sobre a L'Oréal Global para que entendamos quem é a L'Oréal antes de começar com as discussões. Se é a primeira vez que estão aqui hoje, a L'Oréal Global é uma organização internacional de universidades, associações de universidades, institutos de pesquisas, tem uma missão global para facilitar o diálogo sul-sul no setor da pesquisa e do ensino superior. Como eu mencionei antes, temos diferentes capítulos que estruturam nosso capítulo e agenda. Temos o capítulo da América do Sul, da América Central, um capítulo da África, da Europa e, obviamente, também da Índia. A série de diálogos do qual faz parte esse webinário tem a ver com estruturar discussões sobre entre diferentes regiões e países do sul global, porque sentimos que às vezes essas discussões não existem diretamente, então queremos encontrar colegas de diferentes regiões do mundo para que coloquem as prioridades na mesma tabela e poder falar dos projetos e estudos também. Então, esse é o contexto do dia de hoje. Eu gostaria agora de passar ao nosso painel. Temos um painel de 2 partes. A primeira parte, vamos observar o quadro geral de cooperação de pesquisa entre a América do Sul e a Índia. Vamos salientar especialmente o caso do Brasil e a ideia é ver as prioridades, como a pesquisa está sendo estruturada, a colaboração de pesquisa, se há um espaço para colaboração sul-sul, se há colaboração pré-existente entre a Índia e a América do Sul, em particular o Brasil. E vamos depois passar à segunda parte do painel, onde vamos observar exemplos de colaboração e programas, vamos
ver algumas estratégias das instituições para atingir isso e vamos ter a oportunidade de pensar como podemos fortalecer essas relações. Na primeira parte do painel hoje, eu gostaria de dar a boas-vindas a Marcelo Nobel, que é o presidente anterior da Universidade de Campinas, no Brasil. Também vamos ter ao Dr. Kitako Checha, que é diretor do Instituto de Simbiose da Índia, e ele está aqui hoje em substituição do Dr. Goswami, e ele se ofereceu a responder a uma das perguntas na primeira parte do painel e depois vai ficar para a segunda parte também. Então, boas-vindas. Eu gostaria de mencionar que temos o doutor Sofer, que é o assessor das relações externas na Universidade de São Paulo, no Brasil, e ele vai entrar na segunda parte do painel. Então, vamos começar. Temos algumas perguntas para os colegas hoje. Eu gostaria de que vocês façam as respostas breves e se termos perguntas no QA, provavelmente façamos essas perguntas também. Então, vamos começar com o Dr. Nobel. O Brasil é um país líder na pesquisa na América Latina em termos de performance, é um país muito grande, com muita diversidade de instituições de pesquisa e de ensino superior. Você poderia falar sobre o estado das universidades e como promove a pesquisa da perspectiva das universidades? Bom dia, buenos dias. I will turn to Portuguese so that we use the Eu interpreter. vou passar para português, vamos utilizar as intérpretes aqui. O convite por estar aqui hoje para conversar com vocês. Queria agradecer a participação de todos. E acho que esse é um dos principais desafios do desenvolvimento da internacionalização nesses momentos que a gente está vivendo. Eu, no momento, estou aqui nos Estados Unidos, na realidade, em Boston. Então, para mim, são 7 horas da manhã, enquanto o Dr. Kotecha está ali, provavelmente na Índia, já de noite. Então, nós temos realmente essa questão relevante dos fusos horários. Mas, fora essa brincadeira, olha, a pergunta é muito importante e muito interessante. E é muito difícil de responder, por incrível que pareça. Porque, infelizmente, o que acontece no Brasil e na América Latina é que temos uma falta de políticas bem equacionadas para a educação superior, para a pesquisa, para a ciência e para a tecnologia. Então, a cada governo, a cada momento, nós temos ideias diferentes, não há uma política de Estado referente a ciência e tecnologia, e nós vamos voando e surfando, como se diz, em ondas que vão indo e vindo sem uma política muito clara. Apesar de tudo isso, apesar de termos vivido imensas crises, apesar de termos vivido altos e baixos no momento, e eu acho que é importante ressaltar, no momento estamos em um momento historicamente muito baixo, muito ruim para a ciência e tecnologia no país, em relação a apoio e financiamento, o Brasil conseguiu avançar e avançar muito. Devemos lembrar que as universidades são um fenômeno relativamente novo no país, né? As universidades mais antigas têm talvez 70, 75, 80 anos, as mais antigas, né? A maioria das universidades é muito nova. A pesquisa efetivamente surgiu no final dos anos 60, 70, então, quero dizer, a pós-graduação, mestrados, doutorados começaram somente nessa época, formalmente. Então, nós conseguimos avançar significativamente, né? A infraestrutura de pesquisa no país progrediu muito. Nós temos formado, nos últimos anos, mais de 20, 25 mil
doutores por ano no país, o que tem feito com que a infraestrutura de pesquisa, as universidades públicas têm crescido, os institutos de pesquisa têm melhorado, e a prova é que realmente neste momento que a gente está vivendo esta pandemia, nós temos a possibilidade, tivemos a possibilidade de ter duas instituições aqui no país que foram capazes de fazer vacina muito rapidamente, de desenvolver tecnologia, e com isso, graças a isso, é que nós conseguimos, de uma maneira ou de outra, ir superando esta crise tão forte, apesar do governo que a gente tem, que vai fazendo tudo o possível contra a ciência. Então é realmente algo extremamente difícil de responder. A infraestrutura, então, de pesquisa existe, é um setor relativamente bem considerado, nós conseguimos ter uma inserção internacional relevante, mas muito instável. Só está, no momento, sob perigo muito forte, porque os recursos para a ciência foram cortados este ano no país em 90%. Então, realmente, temos uma fuga de cérebros, muita gente saindo do país, muitos jovens saindo, não temos recursos para manutenção e para upgrade de equipamentos, e estamos vivendo um momento muito, muito crítico. E eu acredito fortemente que são nestes momentos que as conexões, né, as relações institucionais, as relações entre países podem ajudar a mitigar um pouco os momentos de crise, que certamente vão passar, mas que podem demorar um pouco para ser modificados. Então, essa é um pouco uma visão geral do que temos e da situação que estamos vivendo no momento. Okay, thank you so much. So a complicated picture, instability. Muito obrigada. Então, uma foto complicada, cortes de orçamento, então um panorama complexo, onde a necessidade do investimento na pesquisa internacional é maior do que foi antes. Como é isso no contexto da Índia? Como está estruturada a pesquisa da Índia, especialmente levando em conta que temos um panorama de atores, os centros de pesquisa? Como estão esses centros organizados na Índia? Você poderia dizer algo sobre o compromisso com a internacionalização da pesquisa da Índia? Bom dia, boa tarde. A pesquisa na Índia, há diferentes tipos de aspectos e diferentes tipos de instituições. Temos institutos como o Instituto de Tecnologia, que faz muitos trabalhos de pesquisa. Depois temos uma segunda camada, que são as universidades que são autônomas e que têm um nível importante de pesquisa. Depois temos outras universidades. Não estou falando nesse caso da Universidade de Simbiose, mas em geral, nas universidades de grau, o que elas têm é muito problemas para fazer programas de pesquisa. E há muitas razões. Um dos motivos é a massificação. A população é muito grande, então as universidades tentam se focar em educar a população e não. At the same time, fortunately in India, because tentam crescer nesse sentido e não tanto na pesquisa. Ao mesmo tempo, felizmente, na Índia há um grande mercado para estudantes de grau. Because those who E can't muitos deles
escolhem a pesquisa, temos estudantes que realmente gostariam de fazer trabalho de pesquisa. Um segundo problema que temos tem a ver com o governo. Às vezes, esquece os diferentes tipos de universidade que temos aqui. Temos as universidades públicas, privadas. Muitas vezes, os programas não estão disponíveis para algumas das universidades. Embora o número de universidades públicas é muito maior agora, ainda há muitas universidades privadas também. Esses são alguns dos problemas e desafios que temos e dos problemas econômicos sociais que sempre estiveram lá. E o que é mais importante na Índia, infelizmente, grande parte da pesquisa é feita graças aos fundos do Estado e não das indústrias. Nos países da Ásia, a pesquisa é feita graças aos pontos da indústria, mas não é o caso da Índia. Isso não acontece em nosso contexto. E é essa a razão pela qual não temos bons projetos de pesquisa nas universidades. Muitas vezes os professores das universidades fazem muitas atividades e não apenas pesquisa, como já foi mencionado antes. Há muitos estudantes, muitas salas de aula, mas sentimos que há muitas restrições. Os organismos requerem muito tipo de dados. Às vezes, os professores têm que trabalhar muito e fazer muitas atividades por além da pesquisa. Então, a pesquisa não é a única tarefa que eles têm. Há muitas outras atividades que estão levando a cabo, portanto, o tempo que podem dedicar à pesquisa é menor. Além disso, research há uma grande diferença a respeito dos tipos de pesquisa que estão sendo feitas. Se alguém quer colaborar com universidades na América do Sul, por exemplo, talvez muitas vezes os países não falam bem inglês e, portanto, há diferenças e lacunas por causa do idioma. E como meu colega falou também, o coronavírus gerou mudanças na financiação proporcionada pelo Estado. Às vezes não temos financiação para alguns dos projetos. Muito disso foi por causa da pandemia do coronavírus. Esses são alguns dos problemas que temos, mas eu gostaria de dizer que agora o governo da Índia tem uma política de educação, o ensino nacional nova, e aqui há muitos tipos de unidades e programas que podem ser criados, muitos programas de pesquisa que foram levados a cabo graças à nova política. Sabemos que há problemas de financiamento em todo o mundo, mas aqui temos muitos programas de pesquisa que começaram por causa do governo da Índia. Então, há muita oportunidade para que outros países colaborem com a pesquisa na Índia, e é importante levar em conta que não é difícil ligar essa conversação. Isso era o que eu gostaria de falar a respeito disso. Muito obrigada por oferecer esse panorama. Vocês compartilham muitos desafios, embora tenham contextos políticos muito diferentes, mas há desafios em comum. Apesar desses desafios, vemos que o governo está investindo na colaboração internacional. Esse é um ponto-chave. Isso é refletido no Brasil. Eu gostaria de voltar para o Dr. Nobel. A que ponto a internacionalização da pesquisa está sendo promovida? Há oportunidades? Há um esquema ou é todo
escuro. Então, como as universidades tentam compensar por essa falta de apoio no nível nacional? É complicado, eu não quero parecer muito pessimista, mas os momentos exigem, né? Espera aí que agora... então, o que está acontecendo, de fato, é que neste momento, exatamente, a gente tem todos os projetos, as ideias relacionadas com a internacionalização como algo que, digamos assim, nem entra na discussão, porque a gente está num momento quase de modo de sobrevivência, como eu tenho dito, né? Então, no momento, as instituições estão mais preocupadas em sobreviver ao momento que estamos vivendo do que buscar aqui melhoria na qualidade, internacionalização, mudanças curriculares e todas as outras questões que naturalmente devem ser uma preocupação das universidades. Então, este momento é bastante complicado. Vocês todos devem lembrar, né? O Brasil teve um momento aí de grande alcance mundial, quando teve aí o projeto Ciências Sem Fronteiras, muitos estudantes viajaram para diferentes lugares do mundo. É um projeto que tinha suas questões muito interessantes, positivas, mas também não foi aproveitado adequadamente para poder estabelecer umas conexões melhores entre universidades e centros de pesquisa, o que é uma pena. Então foi um projeto que foi feito mais do ponto de vista pessoal. Este projeto depois, de uma maneira ou de outra, evoluiu para o que foi conhecido como CAP Sprint, né? Que era um projeto de internacionalização liderado pela CAPES, que é a organização aqui no Brasil que lida com bolsas de pesquisa para os estudantes no nível de pós-graduação, e que tinha uma ideia interessante de estabelecer aí conexões entre universidades, né, para poder fazer a internacionalização, mas que também, neste momento, está sofrendo muitas dificuldades, principalmente porque a CAPES está em uma crise profunda, com muita gente que participa das universidades. Na semana passada se demitiu das comissões, ou seja, estamos numa crise interna muito, muito forte. Então, por isso mesmo, como a Elizabeth já comentou, é importante o papel das próprias instituições de pesquisa, instituições de ensino, nesta internacionalização. Tivemos também, como foi talvez comentado, já projetos muito interessantes no âmbito dos BRICS, né, que era Brasil, a Rússia, a Índia, a África do Sul, onde eu participei, por exemplo, em uma delegação de BRICS, de brasileiras, que foi para a Índia, justamente na área de nanotecnologia, e que foi muito, muito relevante, mas que infelizmente ainda só resultou em algumas colaborações pontuais, não tem uma política efetiva de colaborações. E eu acredito muito fortemente que a gente tem todas as condições de fazer uma colaboração mais intensa, em particular aqui, como a discussão está ocorrendo, com a Índia. A gente tem muitos pontos em comum, muitos desafios comuns, temos pessoas, né, que são importantes e fundamentais nesses projetos dos dois lados, e realmente podemos dizer até que culturalmente temos muitas questões que se aproximam muito, e acho que poderia haver projetos maiores. A gente terá na segunda parte aqui uma ideia de algumas boas contribuições, né, boas práticas com relação a isso, mas eu acho que a gente tem muito para avançar, muito, muito para avançar. Infelizmente, terá que ser caso a caso, institucionalmente falando, neste momento tão complexo que estamos vivendo, mas espero que no futuro esta relação possa evoluir para políticas um pouco mais consolidadas de Estado em ambos os países. Okay, thank you very much. So indeed, I mean, Brazil has had some interesting programs in the past.
You mentioned the Science Without Borders program, which really made a splash O in its Brasil tem tido muito boas iniciativas no passado e foi a maneira de colocar o Brasil no mapa como financiador da mobilidade dos estudantes, mas como você sugeriu, os benefícios não foram explorados muito, dada a quantidade do investimento nesse momento, e os programas de segmento não cobriram os esforços nacionais, internacionais das universidades. Vocês tiveram muitas dificuldades, então voltamos ao papel essencial das instituições em serem pioneiras, defender, progredir com a internacionalização de projetos, recursos que pensamos da melhor maneira possível. Eu gostaria de perguntar a vocês nesse contexto, onde vocês identificam a esperança para a colaboração Sul-Sul? Se falamos da colaboração, o foco está no norte, as prioridades são as prioridades do norte, o Horizonte, por exemplo, o programa Horizon, na Europa, os critérios do norte, mas não falamos das estruturas, das colaborações, de pesquisa, desafios comuns das universidades do sul global. Vocês consideram que essa é uma prioridade a nível nacional, nos seus países, prioridades para as suas instituições, ou seja, colaborar com outras instituições, como se fosse na América Latina, entre instituições da América Latina, a necessidade, por exemplo, de colaborar entre a Índia e o Brasil, entre a Índia e o continente africano. Temos que gerar mais relações de pesquisa no sul global. São a pesquisa é algo que não acontece em alguns países selecionados, são as competências de cada indivíduo. Os intercâmbios para os estudantes começam de cima para baixo. O memorandum de entendimento de uma universidade, depois o intercâmbio. Mas em relação com uma pesquisa, o sucesso tem a ver, por exemplo, se eu posso me conectar profissionalmente com uma pessoa do Brasil, compartilhar publicações e progredir a partir disso. Então, eu acho que não há dificuldades nesse sentido, acho que há muitas oportunidades, em particular a nossa universidade está focada nesse tipo de pesquisa e sempre analisa onde estão os outros professores, estudantes, porque há oportunidades, então, oportunidades que, nesse caso, tentam gerar-se de baixo para cima, nessas políticas de cima para baixo, sim, sim, sim. E eu tentei fazer parte de um projeto do BRICS e eu So I'm still in tentei touch with participar, como nas universidades do Brasil, o Dr. Yang participou e eu tentei participar num projeto de 8 países e o trabalho já começou, sempre de acima para baixo. Então, tiveram benefícios numa colaboração no BRICS. A gente tem tentado colaborar. Eu particularmente, eu acho absolutamente prioritário para o país e para os países do Sul apostarem nessa colaboração. Aqui no Brasil, a colaboração latino-americana naturalmente acontece até sem uma política efetiva referente ao assunto por causa da proximidade, não só da língua, mas a proximidade geográfica. No caso da Índia, naturalmente tem que haver recursos, né? As viagens são caras, as distâncias são maiores e tem que haver uma aproximação maior. Isso é absolutamente necessário até para a soberania de ambos os países, dos países do Sul. E eu acho que o caminho
muito interessante é esse dos BRICS, de aproveitar as fortalezas que nós temos. Mas, certamente, neste momento, a pergunta foi se há alguma política, certamente não há. E precisamos, como aqui as organizações que estão aqui presentes, a Obreal, a FAOBAI, todas essas organizações que lidam com a questão da internacionalização, aproveitar e fazer a pressão necessária para que isso aconteça quando a situação estiver um pouco melhor. Eu acho que, eu volto a insistir, neste momento não tem absolutamente nenhum tipo de diálogo, nem possibilidade de que isso aconteça com o governo atual. Pode acontecer sim em nível local, pode acontecer aqui, eu participo, a minha universidade é no estado de São Paulo, onde existe uma agência de fomento específica do estado, que é a FAPESP, que pode sim contribuir. Então, há outras maneiras da gente conseguir fazer essa colaboração evoluir e andar. E, naturalmente, algo que vocês certamente discutem e conversam muito neste momento, a gente tem que aproveitar as poucas coisas que acho que a pandemia trouxe, né? Que é essa possibilidade de fazer coisas remotamente, à distância, né? Esta possibilidade de troca que programas como este aqui, como o Zoom, como o Meet, etc., trazem a possibilidade de fazer mais intercâmbio de pessoas, de se conhecerem, de participar de seminários, de participar de discussões em grupo, que realmente, apesar da diferença de fuso horário, é possível com estas ferramentas atuais. Então, acho que a gente deve fazer um esforço, sim, fundamental até para nosso próprio desenvolvimento como países, esse esforço de conexão entre a América Latina, a Índia, a África e tantos outros lugares que tem muita coisa interessante, muita gente competente e que a gente deve aproveitar para se unir de uma maneira mais efetiva. Okay, thanks so much. Yes, indeed. Talking about South-South cooperation. Muito obrigada. Falando da cooperação Sul-Sul ou Sul-Norte, em relação com a parte de pesquisa, eu tenho mais uma pergunta para o primeiro bloco do webinário, porque eu acho muito interessante falar sobre as modalidades, ou seja, a cooperação. Estamos analisando a perspectiva do setor das universidades. Vocês acreditam que a colaboração na parte doutoral tem um papel principal bem mais forte? Temos que nos focar nesse setor, porque, como falaram, há muitos projetos de colaboração existentes, é muito difícil mapear todos eles, mas quando começamos a falar de uma colaboração mais estruturada, ou interinstitucional mais estruturada, talvez tenhamos que analisar outras possibilidades. A parte doutoral tem que ser uma prioridade ou já acontece nos seus países? Aqui no Brasil nós temos forte também o mestrado, mas é um mais curto. Então, o doutorado, ele permite uma modalidade que aqui no Brasil a gente conhece como doutorado sanduíche, né? Que você faça um doutorado, comece um doutorado, faça parte da pesquisa em outro país e que você possa depois concluir a sua dissertação no país de origem. Isso tem funcionado muito, muito, muito bem. E depois evolui naturalmente, e tem evoluído e tem acontecido com diferentes lugares do mundo, principalmente, né, no norte, para dupla diplomação, né, que você tem um diploma dos dois países, o que certamente depois para a pessoa que fez o doutorado é muito, muito interessante. E finalmente, eu acho que tem um canal importante e interessante que é o pós-doutorado, né? A pessoa que terminou o doutorado, está procurando ainda se posicionar. Eu conheço vários, por exemplo, indianos, né, e brasileiros também, que terminam o doutorado e depois é muito difícil, até em certos momentos, né, que é muito difícil conseguir emprego. E o pós-doutorado tem essa possibilidade de ter aí uma pessoa extremamente qualificada
para você poder realizar pesquisas conjuntas em colaboração. E acho que é outro caminho interessante para apostar neste momento. Eu, antes de concluir, só queria aqui, me pediram, né, para dar as boas-vindas aqui à Universidade Federal de Minas Gerais, uma grande universidade do país, que está se juntando aqui ao BREAL, né, que é o último membro, né, que se juntou ao BREAL. Então, um grande abraço aqui para a reitora Sandra e para toda a equipe da Federal de Minas Gerais. Thank you so much. And indeed, we are delighted that Minas Gerais has joined the association. É um prazer que Minas Gerais esteja se juntado com ao BREAL e podemos aproveitar o webinário para celebrar a participação de Minas Gerais na nossa organização. A BREAL Global é um veículo e tentamos fomentar na nossa agenda esse tipo de diálogo, em particular quando há uma falta de políticas, de instrumentos para manter a conectividade entre os continentes. E a ideia é continuar com os diálogos interregionais com América do Sul, África, Índia, o Caribe. Ou seja, estamos mapeando, identificando as possibilidades para ter um fórum e estabelecer essas colaborações, programas que possam surgir a partir daqui. Eu vejo perguntas e a seção de perguntas e respostas, ainda não temos perguntas. Agora vamos continuar com a segunda parte do painel. O professor Nobre, você pode ficar aqui para fazer comentários ao final do evento. O Dr. Kotecha também vai ficar aqui. Ele preparou a sua participação para a segunda parte do painel, então ele vai continuar participando. O Dr. Celso também está aqui. E a segunda parte do webinário vai falar sobre a mecânica das universidades em relação com a pesquisa. Vamos ver exemplos específicos. Eu vou começar com uma pergunta para o Dr. Celso, que é similar a uma das primeiras perguntas que foram feitas na primeira parte. Mas gostaríamos de conhecer a sua opinião. Tem muita experiência na promoção da internacionalização no setor brasileiro de pesquisa, assim como a internacionalização em geral. Mas quais são os principais desafios que vocês identificaram na hora de engajar os programas de pesquisa conjunta, em particular países no sul? Thank you, Elizabeth. Thank you, Obreal. Obrigada, Elizabeth, Obreal, Falbai. Good morning, good evening. Bom dia, boa tarde. Elizabeth, perhaps the biggest challenge is to Eu reverse. acho que o desafio principal é mudar a tendência dos pesquisadores de teorizar as universidades como as sociedades do norte europeias ou dos Estados Unidos, porque temos desenvolvido parte desses vínculos com essa parte do mundo, mas a maioria das pessoas procuram essas instituições dessa parte do mundo. Para mim, é uma questão muito importante. Eu acredito que temos que desenvolver uma força conjunta para fomentar essas sociedades com matéria de internalização na região, sociedades criadas por pesquisadores, professores, que são essenciais para o desenvolvimento de um programa, de um projeto de pesquisa conjunta. As instituições educativas podem estabelecer estratégias de acima para baixo para fomentar essas sociedades e
com outras organizações para o desenvolvimento desse tipo de projetos. Para mim, as estratégias de internacionalização têm que progredir por sua conta e para que aconteça, é essencial fazer um esforço conjunto para que as instituições de distintos países possam conhecer as áreas de excelência de outros países para explorá-la, entre outras possibilidades de colaboração. Não temos não nos conhecemos muito, as capacidades das outras instituições, pessoas do Brasil conhecem algumas instituições, mas não conhecem detalhes sobre como trabalham, e eu acho que o mesmo acontece do outro lado. Mas eu acredito que temos que tentar compreender, analisar os estudos das distintas instituições do Sul Global, utilizando o exemplo do Marcelo, dos estudos doutorais sanduíche. Eu acho que há pesquisadores sênior que tentam gerar colaboração com instituições do Norte, utilizando esse modelo, e no futuro vai ser mais fácil fazer esse tipo de organizações, mas com instituições do Sul, com as iniciativas também ter que analisar a parte financeira. O financiamento tem que ser identificado para ter um processo estável que demonstre a importância. Há 4 pontos que eu gostaria de incluir na apresentação. Muito obrigado. Tem a ver com o estabelecimento de prioridades, e é muito interessante o que você falou. Os grupos de pesquisadores jovens que estudaram no Norte Global, às vezes, esse é o ponto de referência que tem, e é muito difícil mudar essa ideia que já existe, e falar com os estudantes de doutorado para que eles tenham interesse e tenham vontade de estudar em outros países do Sul Global. Às vezes, os incentivos, o financiamento não existem. Doutor Coteja, você gostaria a falar, você concorda com os problemas, os desafios que foram mencionados? Gostaria de conhecer a situação na Índia. Eu acho que já falei de alguns desses desafios. Eu acho que nós não nos conhecemos muito, as nossas capacidades. Precisamos de algum tipo de fórum para debater ideias em comum, competências que podem ser utilizadas para realizar pesquisas conjuntas. Eu tenho outra pergunta para o Dr. Celso. Quando escutou alguns desafios mencionados em relação com as carreiras de pesquisa, dos cursos de pesquisa na Índia, as políticas de pesquisa na Índia, você acha que há algum tipo de situação comum em relação com a situação no Brasil? Você acha que os países têm características muito distintas em relação com as políticas e os desafios que enfrentam? Eu acho que há pontos em comum, mas antes disso, temos que salientar a grande diversidade que existe no cenário de ensino superior na América Latina e no Brasil em particular. No Brasil, há mais de 2.000 instituições e 200 são universidades. As universidades são instituições muito especiais no Brasil. Para ser uma universidade, você tem que fazer pesquisa, e há apenas 200 universidades. Às vezes, temos que levar em conta que muitas das atividades de pesquisa
não são feitas através das universidades, mas em outro tipo de instituições. Então, a maioria da pesquisa é feita nas universidades públicas e temos que salientar a importância do papel das universidades públicas no desenvolvimento da cooperação internacional na área de pesquisa. Temos que falar de cooperação a nível internacional, a cooperação com universidades públicas no Brasil, especialmente. Nesse contexto, eu posso responder a pergunta. Na minha resposta anterior, eu falei de alguns dos desafios da cooperação com instituições do Sul Global. Eu gostaria de mostrar algumas ideias que podem fomentar a pesquisa. Eu falei de alguns dos programas que tivemos no passado, como o Marcelo mencionou, alguns dados do passado. Segundo dados da base de dados Scopus, entre 2017 e 2020, 2.000 artigos científicos foram produzidos no Brasil e mais do 70% desses papers incluíam outras instituições, universidades da América Latina e da Europa, e menos do 10% foram publicadas de maneira conjunta como autores da África, menos do 3% como instituições de pesquisa da América Latina. Então, temos que fazer ainda mais para promover a cooperação com instituições do Sul Global desde o ponto de vista do Brasil. E a Índia, a África do Sul demonstra parte do potencial que pode ser explorado. No mesmo período, 2016-2020, pesquisadores do Brasil e da Índia publicaram de maneira conjunta mais de 5.000 artigos. E isso teve um impacto importante na Índia. Mas a publicação foi ainda maior. O impacto foi menor no caso da África do Sul, em comparação com as publicações entre o Brasil e a Índia. Tiveram 3.000 publicações de artigos, mas com um impacto maior. De maneira conjunta, podemos encontrar melhores soluções para esses problemas. Eu gostaria de mencionar algumas das iniciativas que tivemos no passado. Por exemplo, o programa para a cooperação trilateral entre ciência e tecnologia, África do Sul, Brasil e a Índia, que foi criado em 2005 para a promoção de pesquisa científica para contribuir com o desenvolvimento científico dos 3 países. Apenas 2 cursos foram lançados em 2009 e 2013. Outra iniciativa é o Programa de Cooperação Estratégica com o Sul Global. Entre os objetivos do programa, temos a promoção de conhecimento científico no Sul Global, estimular o trabalho científico sustentável e fomentar o desenvolvimento de redes e a qualidade da pesquisa acadêmica relacionada com os programas de doutorado. E foi implementado em 2009, tinha 10 parcerias entre universidades. Alguns dos resultados desse programa ainda não foram publicados. A terceira iniciativa tem a ver com a rede. Eu tinha muito interesse nesse programa. Eu acho que o Marcelo fez a missão na Índia no contexto do BRICS. Essa iniciativa BRICS foi lançada em 2015 entre a China, a Índia e a África do Sul e o Brasil.
E a ideia era gerar uma rede de universidades para ter uma rede de programas de doutorado. Foram selecionadas algumas instituições, mas infelizmente o projeto não continuou. Se os números do impacto das publicações conjuntas demonstram que é um grande potencial a explorar, temos que promover a continuidade dos programas, garantir os fundos, porque há muito o que fazer. Eu acredito que o evento pode abrir portas para até um novo período frutífero de cooperação entre as organizações do Sul Global. Muito obrigada por colocar os números e às vezes é importante fazer os dados quantitativos. Obviamente, isso não nos dá a foto completa da colaboração universitária, mas pelo menos é um indicador que pode fazer públicos esses dados. Porque temos que apoiar o porquê dessa colaboração Sul-Sul. Você mencionou essas iniciativas, a Índia, Brasil, a colaboração estratégica com o Sul Global e a rede BRICS. Seria muito interessante saber se tivemos algum tipo de impacto de estudo de impacto dessas iniciativas, se houve contatos que resultaram desses 3 projetos financiados por essas iniciativas, porque a ideia do Sul Global e a cooperação Sul-Sul não é nova. Vemos um grande impulso com a iniciativa BRICS, mas não é consistente. Então, a pergunta é por quê? Estudamos bem como esses programas foram bem-sucedidos ou por que fracassaram, ou eles se quebraram pela falta de vontade política. Então, muito obrigada por isso. Gostaria de voltar agora ao Dr. Kocheka sobre a Índia. Você vem da CIU, que é uma instituição de pesquisa com uma grande agenda de internacionalização e muito forte. Você tem tido muita experiência pessoal na colaboração internacional. Você poderia contar mais sobre a abordagem da instituição, as ações com outras universidades na pesquisa colaborativa, como isso pode realmente ser feito nas instituições? Important question, and Sim, é it's uma very pergunta muito importante e muito perto, me toca muito de perto, porque é frequente para mim. As universidades na Índia verão grandes mudanças, apesar das dificuldades que tivemos na primeira etapa. O que tentamos fazer foi ultrapassar muitas das barreiras que tínhamos e temos uma grande produção de pesquisa nas universidades, especialmente nos últimos 3 anos, acredito que tem se multiplicado. Temos tido um crescimento exponencial e há diferentes razões para isso. as an university we have O que created vemos culture of the research. é So research culture que includes, temos uma cultura da pesquisa, e essa cultura da pesquisa que temos criado, eu já falei sobre os desafios que enfrentavam os professores da Índia, vemos que há diferentes atividades que esses professores têm a fazer, mas além disso, na nossa instituição, staff members and not the faculty members, which in Indian context is very que because fazemos derivar tarefas a outros membros do pessoal. Isso é muito importante. O staff das universidades faz diferentes tipos de atividades. Depois temos os professores universitários na simbiose, que têm diferentes tipos de programas. support fund to each and every faculty. E nós temos um fundo de apoio à pesquisa para os diferentes membros do professorado. They want to
Nós, por exemplo, lhes permitimos fazer um experimento pequeno, se gostariam de fazer uma publicação numa revista. Nós, em geral, temos fundos para esse tipo de atividades. Eles podem acessar o fundo de uma forma muito simples. Em segundo lugar, temos uma estrutura de pesquisa. Nós temos GPU, por exemplo. Essa instituição não requer muito detalhe. Temos uma infraestrutura que tem sido criada e temos pesquisa em diferentes áreas, além da inteligência artificial, que é uma das áreas mais importantes. Nós fazemos diferentes tipos de artigos, de pesquisa, e temos diferentes tipos de grupos de investigação online, também presenciais, e não apenas damos financiamento, mas também incentivos para os professores que publicam nas revistas de alta qualidade. Por isso, oferecemos outro tipo de benefícios. Usamos infraestrutura para fazer a pesquisa e também damos incentivos fiscais. Também começamos a dar aos pesquisadores jovens para que tenham financiamento para projetos pequenos, e esse financiamento vem dos associados da Universidade de Simbiose. Nós também damos licenças especiais, por exemplo, se uma pessoa gostaria de fazer um projeto no Brasil, nós otorgamos uma licença. Também temos centros de pesquisa em diferentes áreas tecnológicas, como a inteligência artificial, a nanotecnologia, melhor gestão de recursos. É necessário isso. E além disso, temos outros casos, temos um membro do staff que gostaria de fazer algo único e gostaria de ter uma patente, então nós os assistimos para que possam criar e publicar essa patente. Isso é feito na universidade e também planejamos a seleção de pessoal para que nos ajudem a escrever melhor e publicar mais rápido. Particularmente no meu instituto, o Instituto de Tecnologia da Simbiose, nós também, que às vezes é difícil de fazer, é ter pesquisadores de outras universidades que trabalham conosco. E às vezes acreditamos que isso é muito importante para os estudantes e para a pesquisa. É importante trazer pesquisadores bons de outras universidades à nossa universidade. Agora temos uma mudança, temos pesquisadores que estão se unindo ao Instituto, e isso é algo muito bom e vai ter um grande efeito na pesquisa que fazemos. E após tudo isso, e por causa de tudo isso, vemos que os membros do nosso professorado têm um perfil diferente. São conhecidos por publicar em revistas, por exemplo, alguns publicaram 5 vezes nos últimos anos, têm publicado 5 vezes. E também promovemos que os professores façam colaborações, e essa abordagem vai de acima para embaixo. E o que tentamos é procurar colaboradores de outras universidades que tenham um interesse em comum. Então, uma vez que o projeto é feito, o projeto avança, e muitas vezes também é feito com os estudantes. Uma vez que temos o perfil, o que fazemos é procurar as colaborações, depois estabelecemos um contato com outra universidade. Na nossa instituição temos também um escritório de relações internacionais
Muitas vezes temos pessoas que procuram colaborações com a Europa, com outros países, e esse escritório nos contacta com diferentes partes do mundo. Elas são as encarregadas do contato. Isso é algo muito especial que faz a Universidade de Simbiose. Então, nós temos um escritório de relações muito especializada e o que eles fazem é conectar as diferentes agências e institutos da universidade, uma vez que os professores fizeram um perfil do trabalho a realizar, os escritórios estabelecem os contatos. Além disso, temos bolsistas de alto perfil nas universidades, damos um montante em particular para que eles façam seu trabalho. Temos também bolsas e subvenções para que façam isso no exterior e para que possam colaborar. Temos diferentes tipos de colaborações no Reino Unido e diferentes países. E muitas vezes temos também características diferentes dependendo da natureza do projeto. Temos também projetos de colaboração online com universidades do exterior e também fazemos conferências conjuntas com o exterior. Também começamos a ter intercâmbio com estudantes de doutorado, e isso faz com que tenhamos uma boa colaboração com as universidades no exterior, uma vez que nos conectamos. Nós tentamos que o projeto seja feito e ter uma publicação conjunta. Muitas vezes os membros dos professorados publicam seus papers com a colaboração das universidades no exterior. Eu acredito que isso ajuda a construir a confiança. E depois disso, temos um processo contínuo. Os professores agora podem fazer publicações conjuntas com os professores no exterior e depois tentamos que esses professores sejam impulsores do doutorado. Desse jeito, é muito fácil que um professor seja um supervisor de um estudante de doutorado. E temos diferentes tipos de financiamento. E vemos qual é o tipo de financiamento ideal para os diferentes professores. E o que fazemos é que dentro da nossa universidade colaboremos com outras instituições. Muitas vezes o financiamento é multidisciplinar, é feita com uma perspectiva muito alta e é um problema global a resolver. E colaboramos com outras universidades e com outros atores. Então, temos muito suporte através do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento e eles nos ajudam a solicitar a pesquisa, apresentar o projeto para obter a financiação e para obter as aprovações necessárias, o financiamento necessário. Uma vez que o projeto é outorgado, recebe o financiamento, começamos a trabalhar na universidade. E o que tentamos fazer é fazer um projeto conjunto, por exemplo, um projeto misto. Fizemos no ano passado sobre coronavírus com a Universidade do Brasil. E esses projetos conjuntos fazem com que melhore a colaboração e também um financiamento. E agora estamos também planejando um novo tipo de iniciativa. Estamos também começando com um programa que é a engenharia de pós-grau e é um projeto de pesquisa.
E é um programa de pesquisa para dar aos estudantes a possibilidade de estudar no exterior. E muitas vezes esses professores podem se aproximar do projeto e obter mais financiamento. Estamos planejando esses projetos em 2 países e 2 regiões, e o que tentamos é identificar interesses em comum. Os professores de uma universidade, por exemplo, querem se focar em algumas das áreas das quais estão trabalhando, e o que fazemos é contactá-lo com universidades no Brasil e na América Latina, que tem áreas diferentes, e talvez temos 25 universidades, e o que fazemos é tentar vincular os interesses das universidades para fazer juntos esses processos de colaboração. Muitas vezes, After the faculty competencies are dedicated, gostamos de gerar essa cultura de pesquisa, que os professores possam adquirir as competências, e também Zimbaiose, esse centro nos permite entrar em contato com outras pessoas e nos ajuda a pedir os fundos e toda a ajuda que possamos receber. Isso ajuda muito nesse cenário de colaboração. Vemos que há muitos incentivos e financiamento, e eu acredito que o céu é o limite. E podemos aprimorar muito os resultados de pesquisa. Vemos que há muitos projetos no país inteiro. Antes tínhamos mais de 1.000 universidades no nosso país, e eu acredito que agora temos mais, porque a pesquisa é muito importante para o ranking das universidades, e por isso temos muitas universidades no país. Então, temos diferentes áreas de pesquisa nas instituições. Muito obrigada. Esses são estudos de caso muito importantes sobre o que a Simbiose está fazendo. E vocês têm prazer de dedicar recursos e financiamento interno para isso, mas o fato de que vocês tenham desenhado um ecossistema tão forte para oferecer oportunidades aos pesquisadores, dar a capacitação, ao treinamento que precisam e garantir essa articulação internacional, isso mostra que os recursos não é a única parte importante. Nós temos que ter um sistema institucional forte, com um desenho forte para atingir esses objetivos. Então, parabéns pelo exemplo. E eu gostaria agora de finalizar com uma pergunta final e também dar a possibilidade de que opinem a respeito das iniciativas mencionadas. O tema tem a ver com a Índia e o Brasil, a Índia e a América Latina, quanto à cooperação. Embora seja pesquisa ou cooperação sul-sul, de forma mais geral, pelos exemplos que vocês mencionaram e dos programas que foram debatidos no webinário hoje, como vocês acreditam que as instituições na Índia e no Brasil, nesse caso, podem promover uma abordagem mais estruturada e sustentável? Como deveríamos começar? O doutor Codet mencionou a importância de ter plataformas dedicadas entre os 2 países, onde uma pessoa possa procurar as necessidades e as possibilidades de cada uma das áreas. O que mais pode ser feito? Quais seriam as recomendações de vocês para a audiência e, em geral, para a comunidade das pessoas que determinam as políticas? Vamos começar com o Celso. Bom, em primeiro lugar, antes de fazer um comentário, eu gostaria de salientar algo muito importante a respeito do nosso programa de avaliação institucional no Brasil. Nós não sabemos se todos fazem esse tipo de avaliação, e para nós é um problema. No começo, no início, Marcelo mencionou Ciências Sem Fronteiras, que todos conhecem esse programa, mas no Brasil
há muitas pessoas not available program for Brazil. que falam que é um programa que não está disponível dentro do Brasil, porque não houve estudos, nunca uma organização. Vou colocar isso de forma diferente. Na Europa tem o Erasmus Plus. Lá é conhecido, mas no Brasil, no nosso caso, na FAUVAI, fizemos uma publicação a respeito de Ciência Sem Fronteiras, foi publicada há 2 ou 3 meses, com as pessoas que participaram, não apenas do Brasil, mas com outros parceiros, instituições de outros locais. Então, tentamos fazer uma avaliação do programa. É uma parte muito importante, acredito que tem que continuar sendo feita para dizer se o programa foi bom ou não. Esse é um ponto que eu gostaria de mencionar em primeiro lugar. Por outro lado, levando em conta os exemplos do Dr. Kotecha, eu tenho que voltar à primeira intervenção do Marcelo. Temos um grande problema no Brasil a respeito do suporte que é oferecido para a ciência. O governo, na minha opinião, está tentando excluir o conhecimento científico, as instituições científicas. Então, quando falamos da parte financeira do dinheiro, temos que considerar que até o ano 2023 não vamos ter mais dinheiro com o próximo governo, mas Marcelo e eu estamos como se fosse numa ilha no Brasil, porque em São Paulo temos PEC que oferecem $400 mil para fazer respaldo, suporte de pesquisa. Em São Paulo isso pode ser feito, mas isso não acontece nas outras instituições do país. Os exemplos que o Dr. Kotecha mencionou, bom, sim, em São Paulo temos financiamento para fazer isso, e considerando os exemplos que eu também mencionei na intervenção prévia, no passado tivemos dinheiro para tentar fazer esse tipo de atividades que ele mencionou, mas especificamente para responder a sua pergunta, eu gostaria de mencionar uma iniciativa que está sendo desenvolvida agora na Unesp, no programa Touchspring, que foi mencionado pelo Marcelo. Estamos esperando a nova etapa e esperamos que possamos ter novos projetos para o ano próximo. Na nossa estratégia, nós estabelecemos o que chamamos parcerias de pesquisa global, iniciativas estratégicas com critério de internacionalização. E é importante porque faz parte da estratégia de internacionalização que envolve a construção de plataformas de cooperação. Quer dizer, gostaríamos de gerar plataformas de cooperação para que depois as universidades possam desenvolver a ciência sobre elas. A ideia é que as plataformas sejam estabelecidas para poder depois obter financiamento, interação com comunidades locais de uma perspectiva global e também para o treinamento de estudantes de doutorado, oferecendo cursos conjuntos, programas de intercâmbio, e que os membros dessas parcerias, dessas instituições, possam participar. Depois do lançamento, no ano 2019, estabelecemos diferentes parcerias internacionais com mais de 60 cooperações com instituições de diferentes locais, incluindo América Latina, África, Ásia, Oceania. Essas parcerias conectam diferentes pesquisadores e estudantes do mundo inteiro. 180 da Unesp e o restante vem do resto do mundo. Essa iniciativa que eu gostaria de salientar aqui tem um caráter institucional. Essas reuniões são feitas com os administradores de cada uma das instituições e sempre mantém o objetivo de internacionalização, de cooperação, de pós-grau.
E também procuramos sociedades ou parcerias para criar financiamento compartilhado. A cooperação, do ponto de vista do Brasil, é o mais significativo dessas parcerias. Estamos com instituições que recrutam estudantes ou que querem que os estudantes apliquem para esse tipo de projeto, mas não é tão fácil encontrar instituições que queiram ser realmente parceiras. Por isso é que essa iniciativa, possamos desenvolver mais iniciativas através do BRIAL, estabelecer as parcerias do Sul Global de pesquisa, estabelecer contatos entre o Brasil e a Índia e abrir instituições com o Sul Global, inclusive com a possibilidade de que participem as instituições do Norte. Isso já foi mencionado por diferentes colegas, fazer workshops de pesquisa, através das quais possam ser estabelecidas as primeiras interações para essas parcerias, facilitando o conhecimento mútuo entre os estudantes e os pesquisadores para procurar novos financiamentos no futuro. Mas eu acho que temos que começar com as parcerias que já temos e que temos que dar interesse. Eu gostaria de deixar essa ideia de gerar parceria de pesquisa global. Muito obrigada, Celso. Você deu muitas ideias para o Brasil continuar pensando nessa cooperação internacional global de pesquisa. É muito interessante, cada um dos países tem suas próprias iniciativas. Eu acho que percebemos que as parcerias, quando sejam consolidadas, precisam de um critério, uma dimensão internacional, especialmente agora que a União Europeia coloca ênfase na África. Muitas ideias estão sendo exploradas. Até que ponto é possível expandir essas parcerias? Na Ubral, temos que dar esse papel de apoio, de defesa dessas parcerias. E espero que possamos continuar explorando essas parcerias, assim como com outros parceiros ou membros da Associação do Brasil e da Índia. Você gostaria de adicionar algum comentário sobre o que podemos fazer para que essa cooperação entre a Índia e o Brasil exista, ou em termos gerais, essa cooperação sul-sul? Eu gostaria de adicionar mais duas coisas. Em primeiro lugar, acreditamos nos projetos bilaterais e eu acho que o BREAL deveria encorajar esse tipo de iniciativas. Essa plataforma online é muito útil para compartilhar as ideias sobre as pesquisas e depois implementá-las, fazer intercâmbios, ou seja, pesquisadores da Índia têm que visitar o Brasil e pesquisadores do Brasil têm que visitar a Índia. É mais difícil gerar uma relação de confiança online. Quando é em pessoa, é mais rápido, melhor. Quando essas parcerias sejam bem-sucedidas, outras vão ser lançadas. Não temos que depender do financiamento. Na Índia, algumas universidades acharam formas de ter um autofinanciamento para não esperar que o governo faça algo, porque o governo sempre está ocupado com outras coisas, combatendo a Covid. Então, temos que ter outras opções, iniciativas de ambos países. Eu sei que as nossas universidades vão gerar a possibilidade para que muitas outras
também façam isso no futuro. Agradecemos a colaboração que já começou e eu sei que muitas outras vão acontecer no futuro. Muito obrigada pelo comentário e encorajo vocês a começar a trabalhar nesse sentido. Temos um projeto. Se não temos um projeto ou financiamento, temos que começar de alguma maneira. Se temos fundos, ainda melhor, porque é mais fácil de ser escalado, mas temos que estabelecer ambições modestas, ambições modestas, porque para que sejam sustentáveis. E temos que dar passos pequenos. O Celso também mencionou essas trocas virtuais para gerar depois um projeto piloto com visitas em pessoa. No Obreal, temos que encorajar projetos autofinanciados. O espaço virtual permitiu disseminar essas ideias, mas temos que compartilhar as nossas agendas e não esperar os governos estabelecer orçamentos. Vocês comentaram que a situação foi muito difícil para os nossos países nos últimos anos. Eu gostaria de agradecer todos os painelistas pelas suas contribuições. O Dr. Nubel ainda está conectado e o evento está sendo gravado. Vocês podem compartilhá-lo depois. Vamos incluir todos os tópicos que foram mencionados na agenda do Obra Global. Boas-vindas para a Universidade Federal de Minas Gerais. E eu também gostaria de mencionar duas conferências muito importantes. Em abril, há uma conferência da FAUBAI em São Paulo, de 25 até 27 de abril, e também na Índia, a conferência sobre a internacionalização do ensino superior, organizada pela Simbioses, e vai acontecer entre 14 e 16 de abril. Esperamos poder viajar para gerar mais atividades. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Foi um prazer em nome da equipe da Obra Global e para todos os participantes, vamos fazer o upload das gravações. Vocês têm o contato dos painelistas. Vamos ver se os painelistas podem compartilhar os seus dados de contato para que possam continuar conectados. Boa tarde, boa noite e esperamos poder ter a próxima reunião de diálogo internacional daqui a pouco.